Olá, eu sou o professor Milton. Vamos trabalhar a disciplina de Sociologia e o tema da nossa aula de hoje será a crítica da razão. A crítica da crítica. Este é o ponto principal de partida para buscarmos entender o que é essa crítica da razão. Primeiro, nós vamos buscar entender como um movimento romântico do século XIX. Romântico não no sentido romântico literário, mas sim romântico no sentido de voltar às origens. Então, dessa forma, a crítica da crítica ela faz relação com aquela ideia do desenvolvimento do pensamento iluminista lá do século XVIII, que trouxe um aprofundamento e uma supervalorização da razão e da racionalidade. Lembrando que essa ideia do romantismo do século XIX, logo posterior ao século XVIII, final do século XIX, início do século XX, se deve justamente a esse exagero da valorização que fora dada à razão, à racionalidade lá durante o movimento do iluminismo durante o século XVIII. Então isso quer dizer que o ser humano, o homem durante o século XVIII, o homem do iluminismo, valorizou tanto quanto a razão, raciocínio lógico, raciocínio, pensamento racional, que ele acaba deixando de lado a sua própria existência do ser. Daí a ideia do romantismo, do voltar para a origem inicial do homem, no sentido de buscar e compreender o homem a partir da sua essência, não apenas do caráter científico, do caráter racional, trazido a partir do século XVIII, com o iluminismo, o cientificismo e a industrialização, o desenvolvimento de novas áreas do saber, do conhecimento e da ciência. Então, isso acabou porque deixando de lado a essência e o existir do homem durante esse período. E o final do século XIX e o início do século XX buscam justamente retomar essa origem, buscar de volta esta essência humana. Então, essa nova forma de pensar, ele vai abranger, atingir diversos campos, a ética, a moral, a religião, os costumes e, principalmente, a existência da própria vida. Por quê? O movimento do iluminismo, a valorização da razão, fez com que o homem perdesse esta sua essência humana. Então, vai buscar refletir a respeito do homem no campo ético, no campo moral e também da religião. E essa crítica também faz uma crítica, questionamento à sociedade ocidental, porque a sociedade ocidental valorizou muito esse saber do conhecimento racional, esse saber do conhecimento científico, Então, dessa forma, fez com que o homem perdesse a sua essência enquanto ser humano. Isso não significa dizer como vai deixar de ser racional, vai deixar de valorizar a ciência. Não, é buscar o equilíbrio entre o homem enquanto ser, o homem existencial, porque o homem deixa de existir na sua forma de existência humana e passa a estar voltado apenas para o campo da razão. Então, tudo começa a ser sistematizado, começa a ser racionalizado de tal maneira que a essência é deixada de lado. E os fundamentos de uma sociedade judaico-cristã
traz justamente uma nova crítica, a reflexão a respeito da essência, né? Os valores morais, os valores da religião e da fé. Visto que a razão ela está separada da fé. A ciência, uma das principais características trazida pelo pensamento racional, pelo pensamento científico, é justamente separar, né, a fé da religião. Mas, né, essa crítica da razão busca também trazer de volta uma revalorização da fé, uma revalorização, né, desses princípios éticos, morais e religiosos. E a partir desse momento, no finalzinho do século XIX, início do século XX, leva o homem, né, esse homem contemporâneo, esse homem moderno, esse homem racional, a desconfiar do caminho dessa racionalidade, né? Até que ponto estamos sendo racionais? E aí nós podemos perceber 3 pontos importantes aqui, né? 2 guerras mundiais, Primeira Guerra, 1914, 1918, Segunda Guerra, 1939, 1945. E o período entre guerras, profundamente marcado pelos regimes totalitários, como foi o nazismo, o fascismo e tantos outros que se desencadeou durante esse período, em plena metade do século, primeira metade do século XX. E aí, né, esse homem moderno, contemporâneo, racional, cientificista, ele começa a refletir até que ponto estamos sendo racionais. Provocamos em um curto espaço de tempo 2 guerras mundiais. Construímos regimes totalitários que degeneraram o sentido de humanidade, né? Aonde aqueles que estavam acima, né, do controle daquela sociedade não enxergavam no seu semelhante, nem sequer a própria semelhança enquanto ser humano. Então é necessário darmos alguns passos para trás para podermos nos reencontrarmos. Então esse homem contemporâneo do século XX começa a perceber que ele está perdendo, né, a sua essência, a sua humanidade. E como exemplo temos aqui estes grandes fatos e acontecimentos que impactaram, né, a humanidade. Então, a partir desse momento, né, essa reflexão, essa volta à essência humana, surge um pensador importante, Martin Heidegger, né, que vai passar a tratar em sua análise, em seu pensamento, o chamado existencialismo e fenomenologia, né, o existencialismo e a crítica da razão. Ou seja, não é simplesmente criticar a razão ou dizer que esta racionalidade ela está exagerada, está exacerbada, está equivocada, né, em sua totalidade. Não, é buscar trazer, né, esse homem de volta, resgatar esse homem que havia perdido a sua essência, né, e que havia perdido a sua humanidade. Então, buscar trazer de volta esse existir, o existir das emoções, o existir do sentimento, né? O existir da empatia para com o outro, que havia se perdido durante esse caminho, né? Então, para Heidegger, isso seria o quê? Viver autenticamente. Então, ele faz a pergunta: estaria o homem moderno, o homem contemporâneo, né? Esse homem cientificista, né, vivendo esta autenticidade, vivendo de forma autêntica, né? Ou ele está apenas sistematizando tudo, né? Criando números, apenas resumindo o homem ao número. Citando um exemplo simples, para o Estado, para o governo, né? O que é que nós somos, além de um número, de uma sequência numérica do CPF, do RG, né? Então, as pessoas passam a ser tratadas apenas como objeto. O homem passa a ser visto apenas como um objeto, né? Então, Heidegger vai trazer essa reflexão, né, a partir do estudo, do pensamento, da fenomenologia, né, do fenômeno, dos fatos, dos acontecimentos, das coisas e também do existir, né, junto com a
crítica da razão. Então, a partir desse momento, ele traz uma visão global e totalizante da realidade. Busca justamente derrubar esse racionalismo, né? Nós não podemos entender, né, o homem de forma geral, de forma total. Nós precisamos nos entendermos de forma também individualizada, porque cada um carrega a sua particularidade, né? Já a ciência, a razão, esse racionalismo, ele é generalizante, ele é totalizante, né? Então esquece, né, as premissas do individualismo no sentido da particularidade de cada um, né, e generaliza, globaliza, quando o homem precisa também ser enxergado dentro de sua particularidade, dentro de sua individualidade. Então surge essa dualidade: sujeito, objeto, mente e corpo. O sujeito seria apenas um objeto de estudo da ciência, da razão, ou este mesmo ser, ele é também composto por elementos, por mente e corpo. Como você pensa, como as pessoas pensam, como o outro pensa, né? Como o outro sente as emoções, né? O seu corpo, ele é apenas um objeto de estudo da razão, ou ele carrega muito mais do que elementos químicos, né? Matéria. Então, ele vai nos trazer essa reflexão, né? Então, seguindo aqui em frente, surge um outro pensador também, né, durante o século XIX, que vai fazer essa crítica da razão, né, que é justamente Kierkegaard, que tornou-se o principal representante do existencialismo para o século XX. O existencialismo, a valorização do sujeito humano, né? Então, ou seja, nós precisamos valorizar o ser. O homem deve ser entendido como um caminho, um percurso. Primeiro, ele precisa compreender a sua existência para depois compreender-se enquanto razão, né? Então, primeiro nós sentimos, depois nós racionalizamos. É isso? Então, seria dessa forma, dessa maneira, como proposto por Kierkegaard, que poderíamos trazer de volta essa valorização do homem e do existir. Seus principais temas tratados, como a morte, o amor, o medo, o desespero, né? Tudo aquilo que faz parte da existência humana, né? Faz parte das emoções humanas. A morte não é simplesmente, né, o deixar de existir materialmente, né, ou a falência da matéria orgânica que compõe o corpo, né? A morte também é carregada de sentimento, é carregada, né, de emoções. O amor, né, não aquele apenas o amor romantizado, mas o amor pelo semelhante, a afetividade, né, a empatia pelo outro. Então, o homem do século XIX, do século XX, o homem moderno contemporâneo, ele havia perdido isso e seria necessário resgatá-lo. Também nos traz uma questão ética, né? A questão da verdade. O que seria a verdade? Seria a verdade a ciência, né? Apenas aquilo que é racional, aquilo que é científico, seria apenas entendido como tão somente a verdade? Não, né? Então a verdade também ela pode ser compreendida em outras dimensões, não apenas, né, dentro da razão e da ciência, né? A verdade do sentir, a verdade do se colocar no lugar do outro, né? A verdade do se auto-reconhecer como ser, quanto homem, enquanto ser humano. Quando falamos homens, não estamos falando de gênero, né? Estamos falando de forma a abraçar tanto homem e mulher, como todo, né? Então, a subjetividade do indivíduo em si, né? A consciência. Então, a partir do momento em que você toma consciência da sua própria existência,
da sua própria compreensão, você está tratando com a sua verdade, né? Então você conhece a si mesmo, você conhece a si próprio. Então você foge desse meio científico, desse meio racional, né, que ele é totalizante e generalizante, e você passa a se compreender como parte integrante de um todo. Ok? Então vamos lá. As paixões. As paixões também seriam um fator, principal que levaria o indivíduo a conquistar a sua liberdade, né? Então, o que é que representa as paixões para Kierkegaard, né? É justamente o quê? A liberdade. O pensamento e a teoria, né, seria um pensamento racional, abstrato, né? Já as paixões, que se tratam das emoções, do sentir, do viver, né? Do viver realmente, do viver autêntico, é o que proporciona a verdadeira liberdade do indivíduo, né? Então você pode até conhecer, você pode até ter o saber, mas se você se prende a este saber, se você se prende a esta racionalidade e não se auto-reconhece, não vive as suas experiências, não vive as suas emoções, você não tem liberdade, ok? Então Kierkegaard também rejeita a eternização, o homem como algo concreto e temporal. Então veja só, a eternização seria o quê? A partir do momento em que o homem quer, por meio do saber, do conhecimento, da ciência, fazer elaborar grandes feitos, grandes marcos no acontecimento, na história da humanidade, né? Ele quer, de certa forma, se eternizar. Então, quando o homem busca essa eternização, né, ele estaria percorrendo o caminho inverso da sua humanidade. Porque o homem, ele seria atemporal, né? Ou seja, ele seria algo muito mais além do que o corpo e matéria, né? Ou aquilo que ele deixa feito, materializado. As suas memórias, as suas emoções também fazem parte do processo de construção do ser humano. E ele propõe qual a forma que o homem encontrou, que o homem encontra para descobrir a sua autenticidade, para descobrir a sua liberdade, ou chegar até essa liberdade. Seria justamente a angústia, né? Essa crise existencial. Por exemplo, né, quantas pessoas sofrem de depressão? Sabemos que do ponto de vista científico, racional, né, psicológico, a depressão é tratada como uma doença, mas também pode ser entendida e vista como uma forma, né, da pessoa desconhecer a sua própria existência, né? A pessoa, é como se a pessoa perdesse o sentido, né, do estar ali, né? Então ela apenas existe materialmente, mas como ela se sente, como ela pensa, como estão os desejos, as paixões, os sentimentos, né? O tema é um tanto quanto polêmico, mas no entanto, né, isso trata de uma realidade presente no nosso dia a dia, né, da vida, das nossas vidas e da vida de muitas pessoas. Então busque encontrar a si mesmo, possamos buscar encontrar a nossa própria existência dentro de nós mesmos. Outro ponto também definido por Kierkegaard é a questão do desespero como consequência das decisões. Que decisões seriam essas, né? Às vezes nós temos dois caminhos a seguir. Então surge, né, a tomada da decisão. Então surge ali o desespero. Então essa angústia, né, por essa decisão também faz parte da construção desse homem, desse ser humano, enquanto portador de emoções, portador de paixões. E o principal objeto filosófico para Kierkegaard é justamente a existência do ser humano, o seu estar no mundo. Por que estamos no mundo? Por que você existe? Por que nós existimos? Né?
Nós estamos vivendo ou estamos apenas existindo? Então nos traz essa reflexão para o pensamento desse homem moderno, desse homem contemporâneo. Nós hoje estamos vivendo ou estamos existindo? Né? Pense aí consigo mesmo, você está vivendo ou está existindo? Então, para aquilo ele propõe a angústia como uma doença mortal, ou seja, a partir do momento em que você não consegue encontrar uma resposta para uma tomada de decisão, né, essa angústia ela vai se tornando cada vez mais contundente na sua vida. Então você precisa encontrar uma resposta, caso contrário você estaria condenado a viver nesse sentimento de constante angústia, né, de crise da sua própria existência, do próprio existencialismo. Vamos lá. Então, Kierkegaard vai buscar entender o ser humano a partir de algumas dimensões. Essas dimensões, primeira, a estética, segunda, a ética, a terceira, a religiosa. Primeiro, o homem, né, o ser humano tem que lidar com a sua exterioridade e com a questão do prazer. Então, essa seria a parte estética, né, a parte materializada do ser humano. Aquilo que ele é, aquilo que ele aparenta ser, né, para o mundo exterior. Então, dessa forma, dessa maneira, seria tratar as questões do prazer, né, da estética da vida. O segundo ponto, a ética, equilíbrio exterior com o interior, experimenta a liberdade ao harmonizar sua subjetividade com o ordenamento social. A ética, né, é a construção de valores, no sentido, o que é que eu posso, o que é que eu devo? Eu posso, mas não devo, né? Então nem sempre aquilo que você quer, aquilo que você deseja, você pode, porque está também ligado a questões de valores, né? A questão como você foi construído, não só apenas esteticamente, mas como você foi construído subjetivamente, da forma como você pensa, da forma como você acredita, né? Da forma como você vê o mundo. Então, este ordenamento social, esses valores sociais que nós estamos inseridos, faz parte dessa construção ética e que também faz parte desta dimensão humana. E por último, a religiosa, a consciência do erro diante de Deus, que levaria à angústia, a relação do eu com o homem-Deus. Então, o homem, né, também ele é um ser abstrato no campo espiritual, né? Então, a estética estaria ligada mais à materialidade, né? A ética aos valores e a religião ligada ao campo espiritual, que compõe como um dos elementos que compõem a essência humana, né? Então, diante dessas três dimensões, né, o homem, ele passaria, compreendendo essas dimensões, ele passaria a compreender e entender a si mesmo, né? Para depois sim se chegar ao objetivo adiante, que seria conhecer o mundo exterior por meio da razão, por meio da ciência. Então, antes conhecer a si próprio, para depois conhecer o mundo externo, né? Conhecer, trazer esse conhecimento de forma sistematizada, de forma racionalizada, sem perder a sua própria essência. Então, a fé como via única para a superação do sofrimento, oriundo da condição do ser vivente, do mundo cheio de desesperos e angústia. Então, para que ele propõe que a dimensão da fé, né, seria um dos principais meios, o principal meio para você compreender, né? Compreender esse mundo, compreender a sua própria existência, compreender o homem também, não só na questão da relação estética, como também na questão da relação ética e também espiritual. Então, a junção desses três elementos, dessas três dimensões, passaria a compor este homem. Então,
tanto se jogar demasiadamente na fé como demasiadamente na razão seria um salto no escuro. Então é necessário que exista um equilíbrio, né? Nem tão exageradamente a fé, né? Com respeito àqueles que creem, mas nem tanto a razão, porque de certa forma tanto um como o outro, para Kierkegaard, levaria à perda da essência humana. Se faz necessário que haja o equilíbrio. Ok? Então, pessoal, por hoje nós encerramos a nossa aula, nossa temática, e espero vê-los e reencontrá-los no próximo encontro.